Ok, vamos tentar fazer esse último vídeo da nossa sessão de aula. Ok? Então, nós estamos a percorrer a partir da história. Ela é exaustiva. Estou a fazer os máximos, né, possíveis de eu poder, não, tornar eles mais abreviados possíveis. Então, vamos a isto. Vamos a isto então. O que é que aconteceu? O que é que nós precisamos perceber aqui? Precisamos perceber o seguinte. Essa história que nós ouvimos aqui até agora, da escola milesiana, okay, que também Aristóteles de facto veio de lá, elas nos mostram que as filosofias anteriores eram mais simples de serem estudadas. Parece que as atuais são mais complexas, mas elas não são muito distintas. Elas parecem que são completamente idênticas. E o Aristóteles, que foi tomado como um dos pais mais influenciadores do cristianismo, isso por causa da escolástica na Idade Medieval, e Nietzsche, radicalmente Nietzsche, Karl Marx, fizeram todos os possíveis de resgatar o paganismo, que é estas teorias de Anaximandro, Tales de Mileto, os demais filósofos pré-socráticos que falaram sobre a criação. Ele tentou resgatá-los da mão da escolástica, mas o senhor Tomás de Aquino, ele disse que é possível nós juntarmos essas complexidades teóricas filosóficas com o cristianismo, que nesse caso que deu uma filosofia grega e hebraica. É por essa razão que a escolástica é evidencialista nos seus argumentos. Por que é evidencialista nos seus argumentos? Porque nós falamos que os filósofos como Anaxímenes, que cria no Apeiron, Anaximandro, que cria no primeiro elemento, que é a água, Tales de Mileto, aliás a água, Anaxímenes, que é o ar, eles todos eram chamados de filósofos naturalistas, jônicos, eram pessoas de cidades de Mileto, ok, de Mileto, Tales de Mileto, mas eles todos eram filósofos naturalistas. As suas conclusões vinham de uma percepção naturalista, de um julgamento naturalista, ok? Essa é a razão deles chegarem a essa conclusão. E o Aristóteles também pegou esta filosofia, ok? E aprimorou-lhe ainda mais. E o Tomás de Aquino pega isto e diz que o cristão também pode ser naturalista. Essa é a razão da filosofia naturalista de Tomás de Aquino. Eles começam a partir da natureza para Deus. Mas é engraçado que nem Aristóteles, nem Tales de Mileto, Karl Marx e nem Nietzsche, a partir da natureza, eles chegaram até a Deus. Eles chegaram a outras conclusões, né? Tales, por exemplo, o Tales foi para a água, Anaximandro para Apeiron, o ilimitado, e Anaxímenes para o ar, né? o que vem de Pitágoras, se não para números, né? Então, era uma confusão completa, mas por causa do naturalismo. Vamos seguir com o nosso curso. Essa é a razão de nós colocamos a teologia naturalista de lado e começamos com as Sagradas Escrituras. Portanto, ora vejamos, temos agora um dos outros grandes filósofos, um dos grandes filósofos pré-socráticos é o Heráclito. Eu não sei se é Heraclito ou Heráclito, mas acho que é Heráclito porque o acento está no A. É próximo dos jônicos. Ele vivia em Éfeso, não é? Em Éfeso, e aproximadamente no período de 525 a 472. Então, ele era jônico na questão de pensamento, mas não era de Mileto, que era de Efésio. Então, as suas visões de Heraclito, praticamente para nós falarmos sobre Heraclito, ele era um grande estudioso. Ele falava muito de aforismo e obscuridade. Ele era um escritor de difícil compreensão e na verdade ele fazia mesmo assim porque ele não queria que os seus leitores fossem preguiçosos. Então ele usava uma linguagem muito técnica e muito alegórica que não facilitava a compreensão de muitos seus leitores.
E Heráclito cria no ciclo cósmico, devido o dia e a noite serem sequencial. Logo para Heráclito ele disse, eu acho que o mundo é uma sequência cósmica. O nosso presente, portanto, é como se fosse uma tira de pelúcia cinematográfica em projeção circular, que o mundo está completamente em círculo e em mudança. O dia vem, o dia morre e vem outro dia, assim sucessivamente. Então, para ele, nós também mudamos, as pessoas mudam e parece que as coisas não é a mesma coisa, porque as coisas mudam, o mesmo fundamento tem três limites, pessoas não existem porque as pessoas mudam. Para Heráclito, a existência é alguma coisa que deve ser permanente, a existência não pode ser alguma coisa que muda completamente, o que muda completamente não é, diz o Heráclito. É um pouco engraçado, porque ele também diz que aqui vamos pegar um pouco da visão porque nós vimos que Protágoras é relativista, ok? O homem é a medida de todas as coisas e logo não existe verdade absoluta. E Protágoras era um sofista. Sofistas eram grandes inimigos de Sócrates no que tange a verdade, no que tange tipo de filosofia, porque parece que não importava a moralidade. E sempre que tu vais estabelecer o relativismo, tu não queres ser moral, ok? O relativismo, ela é irracional, ela é absurda, ela é completamente imoral, porque ele não pode estabelecer nenhum princípio moral. E os sofistas usavam isso porque eles eram pagos por grandes políticos para conquistarem os outros povos, de maneira que possam gostar desses políticos. Eles davam aula simplesmente para tornarem os políticos mais eruditos. E a moralidade para eles pouco se importavam. Era como se fossem advogados que eram pagos para defenderem criminosos. Já Sócrates, não. Defenda-se a verdade e a verdade existe. Essa era a pensamento de Sócrates. Vamos voltar para Heráclito. Então, para Heráclito, diferente de Protágoras, o conhecimento muda. Por essa razão, o homem tem que sempre conhecer, tem que sempre buscar a experiência, porque as coisas estão num fluxo. Era o famoso que nós não nadamos no mesmo rio. Por quê? Porque o fluxo da água vai. Se tu dares um pino no rio Cunene ou no rio Bengo, claro que quando tires para nadar, não estarás mais nadando naquelas águas. Portanto, não estarás mais nadando no rio Bengo. Também aquele é outro rio, mas não é a mesma água. Mas nós chamamos de rio Bengo. Agora, fica aqui esta questão filosófica. Ao fluxo da água que passa lá no Bengo, ou aquela vala, vamos chamar, não sei se é vala, se é vala, ou aquele lugar através da qual a água passa. O que é o rio Bengo neste caso? A água que está a fluir ou o local? E se nós tirássemos a água, o local ainda poderia se chamar de rio Bengo? Bem, eu não sei. Mas eu prefiro pensar que o rio Bengo é referência ao local e às águas que lá passam. Fica melhor assim, né? Esses são os problemas da filosofia. Mas vamos ficar com Heráclito, que ele está a dizer que a partir disto que o conhecimento muda, e essa é a razão de você dizer que a ciência é dinâmica. Eu disse para vocês, essa é a importância de você estudar a filosofia desde o princípio, porque muitos princípios que nós temos na ciência atual já foi falado por aqueles que a ciência vai chamar falando através do mito. Mas só mudou, pá. Hoje a evolução, viemos do peixe, de uma explosão. O Thaleson disse que nós viemos de água, o outro de ar, não mudou muita coisa. Eles todos estão fazendo deduções a partir da observação, mas é mais ou menos isso. Para Heráclito, o conhecimento não é, por quê? Porque a verdade não é também. Por isso Heráclito também está aqui no Heráclito, está mais também para os relativistas. Por quê? Porque o conhecimento verdadeiro, se ele é conhecimento, não pode mudar. Ok? Mas conhecimento é dinâmico e por mudar tu deves sempre estudar para atualizar o teu conhecimento. É por essa razão que a ciência é injustificável, ela não consegue justificar a si mesma. A maioria das coisas que vai aprender sobre a história amanhã poderá mudar, poderão encontrar mais ossos, ou eles poderão manipular mais ossos, poderás ouvir mais coisas. Portanto, ela é completamente injustificável. Se não na física, como lei de atração, lei de atração, tem lei de repelação, acho que é difusão, alguma coisa. Amanhã, depois de um cientista estudar, vai dizer não, a lei de atração não funciona assim, portanto chamava-se lei de atração, já se chama lei ABCD. Então, nada nos garante que aquilo que estamos a aprender em física, em química e geografia vai permanecer. Como diz o Heráclito,
não é o mesmo rio na qual nós estamos a nadar e nada nos garante que ele é verdadeiro. Então isto aqui é o que nós precisamos aprender com Heráclito. Mas então Heráclito, será que não falou como é que nós sabemos a verdade? Bem, a palavra que Heráclito admitiu haver algo que não sofria mudança. Ele admitiu algo que não sofria mudança, Heráclito. Só que esse algo não seria uma coisa. Este seria a lei da mudança. Quer dizer, a verdade para ele, essa lei da mudança. Vocês estão a perceber o relativismo. O relativismo relativiza as outras verdades e a absoluta verdade dela. Quer dizer, para Heráclito, já que tudo muda, a verdade tem que ser alguma coisa que não muda. Então, o que é que não muda? A lei das coisas mudarem. Portanto, a lei das coisas mudarem é que é a verdade. A palavra que ele também vai usar é logo. E claro que essa palavra logo, que o apóstolo João também usou nas Sagradas Escrituras, foi usado por muitas pessoas e por muitos filósofos, por exemplo, por estoicos também, foi adotado por Filo. E com a ajuda do João nós aprendemos dos cristãos patrísticos que o logos é a palavra, é a sabedoria. Para outros logos é o princípio, para outros logos significou razão, proporção, teoria, argumento. Então muitos filósofos tinham o seu próprio significado, mas no último o logo significou cosmo, existência, o significado, ok? Eu creio que o apóstolo João, ao usar o logos, ele vai dizer que Cristo é o pensamento de Deus em carne. Ok? Ao vezes nós ouvimos simplesmente aquela voz sem nenhum órgão vocálico, conforme Cristo foi batizado. Esse é meu filho, na qual até eu me comprazo. Agora Deus falou conosco através de seu filho Jesus Cristo. Está registrado em Hebreus que Deus falou conosco através de seu filho Jesus Cristo. E não somente isso, também foi evidenciado tudo aquilo que ele falou. Então, para ele, o que não muda é este logo para ele não muda. É uma energia material inteligente. Heráclito deu muitas definições para isso. E ele nem chamou de Zeus essa inteligência, a isto que é a verdade, mas que não é uma coisa. A ordem do universo agora está aqui nas razões metafísicas, nas razões matemáticas. Então, para Heráclito, é assim que as coisas são. Para ele, a verdade não pode ser encontrada nas mudanças. Ele chega a ser um pouco relativista, mas também chega a colocar tudo aquilo que nós temos, confiança nos nossos sensos, como completamente não confiável. Ok? Há muita informação sobre Heráclito que poderiam ser detalhadas aqui. Por exemplo, ele foi um proibicionista. Pois, uma vez que o fogo é elemento original, uma alma seca seria a melhor e a mais sábia. Contudo, Heráclito não estava interessado em informações detalhadas. A menção de mudança universal, atuando em razões matemáticas fixas e indicações de influência de outra escola filosófica, a lei da jônica. Então, para ele ficou com a verdade das mudanças e do fogo. Até hoje continuam usando o que Heráclito acabou de falar. Portanto, depois de Heráclito temos o Pitágoras. Vocês conhecem Pitágoras, o que ele disse. Pitágoras não é? Pitágoras, vocês sabem, que também foi um expoente de losismo, do monoteísmo corpóreo. Pitágoras, até ele contribui na matemática. Para ele o mundo se resume em matemática, os números, pares, ímpares, números naturais, números naturais, números absolutos. Então, para ele o mundo é a matemática, ok? E a matemática é a razão de todas as coisas, ok? Depois vem o Saxófone, que ensinou a origem dos deuses. O Saxófones é um dos últimos, tá? Depois vamos falar do Parmenide terminal. O Secnofanes, vamos dizer assim, ensinou que, olha, ele disse assim: a ideia de Deus é inconcebível, só tem que existir um Deus, ok? As origens é inconcebível, você tem que ter uma origem, tem que ter um Deus, porque só através de um Deus deve surgir todas as coisas. Ele parece que estava a refutar completamente as ideias de Tales, de Anaxímenes, que criam nessas brincadeiras. Para Secnofanes, o mundo não pode surgir de alguma coisa material.
ok? O mundo não poderia surgir de alguma coisa material, poderia surgir de uma outra coisa, de um ser. E, portanto, os Tecnófanos contribuiu com isto, não é? Que tinha que haver somente um Deus. Ele enfatizou o absurdo da concepção dos deuses de maneira tão pontual, ok? Ele também disse que os dois não podem morrer. Se existem para sempre, não podem morrer. E se existem para sempre, também não podem ser nascidos, serem feitos conforme o paganismo total na época grega e romana dominava. Então, os Tecnófanos foi mais um pouco intelectual, mas é daí que vem um cara de qual nós vamos terminar e queria que vocês soubessem. O último da qual nós vamos falar, que é o Parmenides. O Parmenides, ele foi muito bom porque ele falou sobre lógica e contrassenso. O Parmenides continuou, intensificou a ênfase dos Tecnófanos, a unidade, que tem que ter um princípio. Lembram-se, falamos da multiplicidade, então da unidade tem que ter um princípio através da qual todas as coisas surgiram. É absurdo não descrever, pensar que o perfeito tenha quantos cantos de 90 graus. Então ele falou que a verdade é que o triângulo não pode ser circular e círculo não pode ter 4 cantos. Então, se alguém tenta pensar em algo que não existe, por exemplo, um círculo quadrado, não estará pensando absolutamente em nada. Pensar em nada não é pensar. A despeito de quão laboral ou instruída pareça uma teoria, se o objeto não existir, se for ilógico, não está se pensar em nada. Então ele chamou de irracionais a muitos aqueles que antecederam. Parmenides, os filósofos que antecederam, para ele falaram disparates. Tales falando de água e a terra eram o primeiro composto. Anaximandro, Anaxímenes, e o resto falaram completamente contrassenso. Para Parmenides, a existência tinha que ser alguma coisa que não muda também, e tinha que ser um ser. Vamos ver o que ele vai dizer. É falso, olha o que ele diz. Fogo não é água. Como a palavra fogo significa uma coisa, a palavra água significa também outra coisa. O que poderia ser mais claro do que o facto é que elas não significam a mesma coisa. E se elas não significam a mesma coisa, como poderia alguém afirmar a sua identidade de que a água é o fogo? Não tem lógica, diz o Parmenides. Portanto, não se poderia dizer que a água é existente, o fogo é existente. Felizmente, a conclusão será de que a água é não existente, pois, uma vez que a palavra água significa uma coisa, é contrassenso afirmar que a água existe. Será que esse tipo de lógica nega a totalidade da existência? Suponhamos, afirmar diz água é, faz pouca diferença o que a água é. E se eu rogo ou simplesmente a água, o problema da denominação da água, o que ele está dizendo, o que ele está dizendo é o seguinte: se nós definimos alguma coisa, aquela coisa não pode ser alterada. É por essa razão que os pensamentos dos outros eles são idênticos. Tu vais ver no Parmenides um pouco de Heráclito, ok? Mas ele está negando toda a existência através dos sensos. Para Parmenides, os sensos são ilusórios. Nós não podemos conhecer a verdade através dos sensos, ok? Nós devemos conhecer a verdade além dos sensos. Para Parmenides, a verdade é o ser, porque o ser não muda, ok? E quando perguntaram para ele, para Parmenides, o que é este ser, pois aí vem também outro filósofo Empócles, né? O que é este ser, o Parmenides não chegou a explicar completamente bem, ok? Porque o Empócles, que é um filósofo que veio depois dele, disse que não, as coisas surgem a partir de uma matéria. Esse ser é alguma coisa material, que não é vista, mas que é eterno, que ele atrai. Ouve o que eu vou falar. Ele diz assim: de facto teria 2 princípios para causar as misturas, porque para eles as coisas surgiram a partir de mistura, água, fogo, ar, estavam espalhados, mas depois se misturaram dentro deste mundo. Agora, o que causa essa mistura é que eles vão chamar de amor, porque cada separação é ódio, tá? Então o ódio existiu desde há muito tempo, o amor também existiu desde há muito tempo, e quando havia amor, as substâncias elas atraíram-se, que deu surgimento do nosso mundo. Quando existia ódio, eles espalharam-se, ok? Espalhavam-se. Então, o que isso te faz pensar? Te faz pensar no quê? Na lei da física, na lei da atração e da... como é que vamos saber? E da repulsão.
Tá? Mas o amor, como sabemos, não pode explicar o movimento universal. O movimento universal requer uma explicação. O próprio átomo requer uma explicação. A própria lei da atração requer uma explicação. Por que não se atrai? Da repulsão também. E isto aqui está ligado com a lei da gravidade? Da gravidade. Ok? Porque em Paco está a dizer que um átomo atrai o átomo a uma distância. Os seis se atraem a uma distância. É a lei da gravidade. É a lei da gravidade da física, é a lei da atração e a lei da repulsão, ok? Então, eles já criam nessas teorias. Depois vem a Anaxágoras, mas isto é suficiente. Vocês poderão ler mais e mais, sabendo sobre os pré-socráticos. É para quê? Isto é para nós sabermos como é que surgiram pensamentos ímpios. E é para nós sabermos que não há muita mudança. Quando você vai ler essa parte da história, você vai encontrar que as únicas pessoas que trouxeram filosofia de que as coisas não existiram a partir das coisas vistas ou naturalistas foram judeus. Foram judeus que trouxeram esta ideia de criacionismo, que as coisas foram criadas através de um Deus todo-poderoso. Heráclito, ele cria alguns deuses, mas eram deuses feitos. É por essa razão que Xenófanes disse, não, mas deuses não podem nascer, não podem ser feitos, não podem morrer. Agora, os deuses gregos poderiam ser feitos, eram feitos, poderiam morrer. É por essa razão que os deuses gregos estavam debaixo de uma lei ética, que também você pode encontrar no arminianismo, esse tipo de conceito, ok? Deus debaixo da ética, da moralidade humana. Porque a definição dos termos dos arminianos vem da cabeça deles mesmos. É assim que os gregos definiram seus próprios deuses, não através das Sagradas Escrituras. Então, é muito importante sabermos sobre isso, para vocês saberem como Deus guardou esse conhecimento. Que Deus, que o Criador dos céus e da terra, lhe deu para os judeus, é através da sua onipotência infinito. Lembram-se? Os gregos não conseguiam conceber o que é algo infinito, que um Deus poderia criar todas as coisas. Aliás, eu acho que Tales de Mileto, ele cria que a água, sendo o primórdio, os deuses também surgiram através da água. Okay? Como se a água fosse um Deus. E é isso que leva à filosofia naturalista. Por isso John Robb escreve um ídolo na minha mão direita. Então é muito importante que se entenda isto. Okay? Que essas filosofias, como evolucionistas, ateístas, elas já eram completamente arcaicas. E os judeus não tiveram esses pensamentos porque Deus os revelou. Os judeus não tiveram isso da cabeça. Deus revelou a Abraão, apresentou-se a Abraão, fez-se conhecido a Abraão, fez milagre na vida de Abraão, deu descendência a Abraão, levou a sua descendência através de Jacó, José para o Egito, e no Egito Deus se apresentou ao povo judeu, fazendo os milagres, mostrando a magia de outros deuses, e abateu o Egito, apresentou-se, levou-os para uma terra prometida, mandou-nos o Senhor Jesus Cristo, e hoje nós temos conhecimento da verdade. Logo, a verdade nós nunca o teremos através da observação ou nossa experiência, mas através das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras é a verdade absoluta. Fora disso, vamos pensar baboseira. Ok? Vamos ser como Nietzsche. Vamos tentar resgatar o paganismo da escolástica e que fica. É simplesmente um absurdo total. Então, lembram-se que o cristianismo é que trouxe Deus Todo-Poderoso, infinito Deus e o Criador de todas as coisas. Os judeus não pensaram em pedra, não. Eles pensaram já num Criador. Isto não poderia vir a partir de uma mente completamente humana e depravada por causa de nossos excessos. As nossas respostas é buscar aqui, ou em espíritos, como por exemplo os religiosos africanos e hindus. Tem vários deuses que montaram, formaram o mundo e que tinham pai, que tinham mãe, ok? Deuses que nós temos aqui também em África, que são os espíritos, que não falaram nada quase sobre a criação. Um Deus lá da Quênia vai falar que o mundo surgiu assim, outro surgiu assim e outro surgiu assim. Aliás, entre esses espíritos há completamente uma contradição e poucos deles deixaram um livro sagrado, se é que existe um. Mas nós temos um Deus que nos deixou um livro sagrado, nos explicou de onde nós surgimos, nos explica sobre o pecado e enviou seu Filho Jesus Cristo para concluir com toda revelação. Então, glória a Deus por guardar a sua sabedoria aos ímpios e conceder aos mais humildes. Então, esta é a nossa primeira aula. Aprendemos sobre o surgimento da filosofia, os pré-socráticos,
E vocês podem ler mais e mais e mais, porque não basta aqui. Leiam, memorizam algumas coisas, entendam ela, porque no vosso cotidiano vocês vão precisar falar aquilo que eu falei, ok? Porque depois vocês também vão encontrar certas religiões que têm a similaridade com aquilo que o cristianismo fala. Vocês precisam preparar-se para refutar esse tipo de argumento. Como, por exemplo, se alguém dizer que já se ouviu falar sobre a terra está cheia, logo o cristianismo roubou a história de Noé de uma história. Não. Na verdade, o cristianismo, essas histórias são verdadeiras porque elas estão buscando o cristianismo. Todo o povo tem um entendimento de que a terra estava debaixo das águas. Os povos ficaram a saber sobre isto. Isto prova que? Prova a história de Noé, que nós viemos só de uma família, a história de Adão, porque a ciência nega isto. A evolução foi aleatoriamente e de todos os lados. Então Deus abençoe. Estou à espera da dúvida. Este deve ser o vídeo mais bom.